Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 103º dia, trago para leitura estudos bíblicos, comentários bíblicos, os livros de Deuteronômio, capítulos 19 e capítulo 20, livro de Jó, capítulo 17, e o livro 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, e o capítulo 7. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo um tempo em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. O mundo está buscando validações por opiniões. E Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada aqui todos os dias para a sua vida, sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia em nossos lares, em nossas comunidades, com os nossos parentes queridos, familiares. Todos os dias fazemos isso aqui, via redes sociais. Neste momento, lhe convido a repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, e nos concede a verdade. Senhor, revela a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulos 19 e capítulo 20. As cidades de refúgio. Quando o Senhor seu Deus eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor seu Deus dará a vocês para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. E isto será para que nelas se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nelas se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por ser longo o caminho e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além destas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas se houver alguém que odeia o seu próximo,
arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade. Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. A respeito das divisas e das testemunhas. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A respeito da guerra. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Escute, povo de Israel. Hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha, e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha, e outro venha a desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: Existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. E o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês, e vocês devem matar com a espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo. Podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês.
Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores, cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês até que seja conquistada. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 19, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Estas cidades de refúgio ilustram nossa salvação em Jesus Cristo. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Hebreus 6, versículo 18. No entanto, em contrapartida, trata-se de uma ilustração. O homem que fugia em Israel fazia isso porque não era culpado de assassinato. Mas nós, efetivamente, somos culpados e merecemos ser julgados. Ninguém precisa investigar nosso caso, porque sabemos que pecamos e merecemos o castigo de Deus. No caso das cidades de refúgio, o inocente tinha permissão para viver nelas, mas em nosso caso, Jesus Cristo, o inocente, foi condenado a morrer. O israelita suspeito tinha de permanecer na cidade de refúgio, pois, se saísse dela, poderia morrer nas mãos do vingador. Já a salvação que temos em Cristo não está condicionada à nossa obediência, mas depende inteiramente de sua graça e promessas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Conforme João 10, versículo 28. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Às vezes, ouvimos que o medo do castigo não impede as pessoas de infringirem a lei. Mas Deuteronômio 19, versículo 20 diz o contrário. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Todas as leis escritas certamente foram violadas inúmeras vezes, embora nem todos os que as infligiram foram presos e julgados. Mas isso não prova que a condenação àqueles que foram pegos não fez bem à sociedade e impediu outros crimes. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 19, trago o versículo 21. Quando o Senhor se referiu a lex talionis, lei de Talião, no Sermão do Monte, conforme Mateus 5, versículos 38 a 42, ele não estava falando sobre o sistema judiciário oficial, mas sobre como cada cristão deve lidar com as agressões e os danos pessoais que sofre. Ele não revogou a lei do Antigo Testamento porque ele veio para cumpri-la. Mateus 5, versículos 17 a 20. Mas sim, proibiu seus seguidores de pagarem na mesma moeda aqueles que os ofendem ou se aproveitam deles. Se nossos tribunais seguissem os mandamentos de nosso Senhor encontrados em Mateus 5, versículos 38 a 42, a sociedade estaria nas mãos dos criminosos. Jesus exortou-nos a não praticar a vingança pessoal, mas deixar esses assuntos nas mãos de Deus.
Romanos 12, versículos 17 a 21. Devemos imitar o Mestre e pagar o mal com o bem, o ódio com o amor, o egoísmo com o sacrifício. Conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 15. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 20, Moisés fez o povo se lembrar de que o Senhor o havia tirado com êxito da terra do Egito, levado para as campinas de Moabe e derrotado todos os inimigos que o atacam. Na verdade, o território em que Israel habitava agora pertencia aos judeus e não ao inimigo, porque o Senhor tinha dado ao seu povo uma grande vitória sobre as nações a leste do Jordão, assim como o Senhor derrotou o faraó e seu exército no Egito, e ele derrotaria as nações em Canaã. Compreendendo o versículo 1, não tenham medo, são as palavras que todo cristão precisa ouvir quando estiver enfrentando os inimigos da fé. Esta é a mensagem que o Senhor deu a Abraão depois de ajudá-lo a derrotar os reis, conforme Gênesis 15, versículo 1, e a Jacó, quando este saiu de casa para ir para o Egito. Gênesis 46, versículo 3. Moisés entregou a mesma palavra aos hebreus junto ao Mar Vermelho, Êxodo 14, versículo 13. E o profeta Isaías a repetiu várias vezes para encorajar o remanescente judeu. Conforme Isaías 41, versículos 10, versículos 13 a 14, capítulo 43, versículos 1 e 5 e capítulo 44, versículos 2 e 8. Encontramos a expressão não tenham medo 7 vezes no Evangelho de Lucas, conforme Lucas 1, versículos 13, versículo 30, capítulo 2, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, capítulo 8, versículo 50, capítulo 12, versículo 7 e 32. Quando caminhamos pela fé e mantemos os olhos no Senhor, conforme Hebreus 12, versículos 1 a 3, Ele nos dá a paz que precisamos, conforme Filipenses 4, versículos 4 a 9. Estamos caminhando para a vitória quando sabemos que o Senhor está conosco e lutando por nós. Exposição bíblica dos versículos 5 a 9. Deus está mais interessado em que desfrutemos das bênçãos comuns da vida, casa, colheita e lua de mel, do que em que nos dediquemos somente às adversidades. Ele não queria que nenhum dos homens israelitas usasse suas responsabilidades militares como desculpa para negligenciar sua família, sua vinha e sua noiva. É claro que o serviço militar era importante, mas o Senhor estava mais interessado em que seus filhos tivessem as prioridades certas na vida. De que adiantaria para o povo judeu que seu exército derrotasse o inimigo na guerra, mas as coisas estivessem desmoronando quando os soldados voltassem para casa? Exposição bíblica dos versículos 10 a 18. Quando invadiram Canaã, os israelitas não apenas escravizaram os cidadãos, como também destruíram todo o sistema religioso cananeu do mal, incluindo templos, ídolos e altares. A ideia era ajudar a evitar as tentações dos israelitas, que eram sempre propensos a seguir ídolos. E eu encerro a compreensão no livro de Deuteronômio, capítulo 20, com a exposição bíblica dos versículos 19 e 20. Embora algumas pessoas bem-intencionadas não gostem das metáforas militares na Bíblia, a igreja de hoje está em uma batalha contra o mundo, a carne e o diabo. Conforme Efésios 2, versículos 1 a 3, capítulo 6, versículos 10 a 18 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 4. Mas também somos embaixadores da paz que temos, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, conforme Efésios 6, versículo 15. E rogamos aos pecadores rebeldes que se reconciliem com Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Jesus trouxe sua mensagem de paz ao seu povo, Lucas 2, versículo 14, e foi rejeitado, Lucas 13, versículos 34 e 35, e livro de João 1, versículo 11. Então, ele teve de substituir a oferta de paz por um anúncio de juízo,
conforme Lucas 12, versículos 51 e 56. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Sou aquele em cujo rosto se cospe. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Onde está a minha esperança? Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova: você é o meu pai, e aos vermes: vocês são a minha mãe e a minha irmã. Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 17, exposição bíblica dos versículos 1 a 16. Uma razão pela qual Jó queria que seu advogado celestial agisse rapidamente era que ele sentia que a morte estava muito próxima e faria a viagem sem retorno, conforme capítulo 16, versículo 22. Quando as pessoas sofrem tanto a ponto de seu espírito ser quebrantado, conforme capítulo 17, versículo 1, então elas perdem a luta e querem que a vida chegue ao fim. Os amigos de Jó eram contra ele e não iriam ao tribunal e pagariam fiança em seu favor. Conforme versículos 3 a 5, as pessoas tratavam Jó como se ele fosse a escória da terra. Versículo 6, seu corpo era apenas a sombra do que havia sido. Versículo 7, e todos os seus planos haviam sido destruídos. Versículo 11, os amigos de Jó não mudariam de ideia e não viriam em sua defesa. Conforme versículo 10, na verdade, em vez de encararem a situação dele com honestidade, eles continuaram a dizer que a luz logo romperia para ele. Versículo 12, não é de admirar que Jó tenha visto a morte, o único modo de escape. Compreendendo o versículo 1, em nenhum momento Jó pensou em tirar a própria vida ou pedir que outra pessoa fizesse isso por ele. A vida é um dom sagrado de Deus e somente o Criador pode dá-la ou levá-la. Além disso, Jó queria viver o suficiente para se ver justificado, mas não sabia quanto mais poderia suportar. Uma vez que estivesse no Sheol, o reino dos mortos, ele não poderia ser justificado na terra, a menos que Deus o trouxesse de volta. Compreendendo o versículo 15, Deus não respondeu ao pedido de morte de Jó porque tinha algo muito melhor planejado para ele. O Senhor enxergava além da depressão e da amargura de Jó e via que ele ainda tinha fé. Na escuridão do desespero e da prisão da dor, muitas vezes fazemos afirmações das quais, mais tarde, nos arrependemos.
mas Deus sabe tudo o que se passa e, com ternura, não dá ouvidos às nossas palavras, mas volta os seus olhos ternos para nossas feridas. Muitos cristãos encontram graça em viver o suficiente para serem gratos pela oração não respondida. E eu finalizo a compreensão do livro de Jó, capítulo 17, com o versículo 16 e a sua compreensão. Haveria alguma esperança no túmulo? Jó poderia levar consigo sua esperança para o Sheol? Paulo responde à pergunta: se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 a 20. Nossa esperança não morre, nem é enterrada e se decompõe na sepultura. Temos uma esperança viva porque Cristo conquistou a vitória sobre a morte e o túmulo. Os cristãos sofrem, mas não devem sofrer com os outros que não têm esperança. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18 e capítulo 7. Nenhuma comunhão com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A alegria de Paulo pelos coríntios. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. A chegada de Tito. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado.
Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que, na presença de Tito, fizemos a respeito de vocês, se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Observe os substantivos que Paulo usa nestes versículos. Os desejos de Deus para seu povo são vistos nestas palavras. Ele quer que compartilhemos uns com os outros em irmandade e tenhamos em comum comunhão, as bênçãos da vida cristã. O Senhor deseja ainda que tenhamos harmonia e acordo enquanto vivemos e trabalhamos juntos. Quando tentamos andar com o mundo e com o Senhor ao mesmo tempo, quebramos esta comunhão espiritual e criamos discórdia e divisão. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, compreendendo o versículo 18. Deus se torna nosso Pai quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, mas Ele não pode ser para nós um Pai a menos que lhe obedeçamos e tenhamos comunhão com Ele. O Senhor deseja nos receber com amor e tratar-nos como seus filhos preciosos. A salvação representa a nossa participação da vida do Pai, mas separação significa que participamos plenamente do amor do Pai. Jesus promete esse amor profundo em João 14, versículos 21 a 23. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Por causa das promessas generosas de Deus, temos algumas responsabilidades espirituais. Devemos purificar-nos de uma vez por todas de tudo o que nos contamina. Não basta pedir a Deus para nos purificar, devemos limpar nossa vida e nos livrar daquelas coisas que nos fazem facilmente pecar. Nenhum cristão pode criar leis para outro cristão. Cada um sabe quais são os problemas de seu coração. Porém, quase sempre os cristãos lidam com os sintomas e não com as causas. Continuamos a confessar os mesmos pecados porque não chegamos ao X do problema, nem nos purificamos. Talvez haja algo que contamina o corpo, algum pecado afastado que alimenta a velha natureza, conforme Romanos 13, versículo 14, ou talvez seja algo que contamina o espírito, uma atitude pecaminosa. O filho pródigo era culpado dos pecados da carne, mas seu irmão mais velho e cheio de moral era responsável por pecados do espírito, pois não conseguia se dar bem nem com o próprio pai, conforme Lucas 15, versículos 11 a 21. Apenas para salutar que no dia de hoje falamos 2 vezes sobre o filho pródigo, primeiro em Deuteronômio e agora no livro 2 de Coríntios, capítulo 7. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Paulo encorajou os coríntios. A igreja recebeu Tito. Naquele momento, eles deveriam receber o apóstolo, conforme versículo 13. Paulo pediu que confiassem nele, pois nunca havia agido mal com eles.
Se os coríntios purificassem sua vida e sua comunhão na igreja, Deus iria recebê-los, conforme capítulo 6, versículo 17. E eles poderiam novamente ter uma comunhão íntima com Paulo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. A vinda de Tito é um incentivo para Paulo, depois de eles terem se separado um do outro. Não era fácil se comunicar ou viajar naqueles dias, e o apóstolo tinha de depender da providência do Senhor para que seus planos com relação à visita de Tito a Corinto dessem certo. Compreendendo o versículo 8, Paulo escreveu uma carta séria aos coríntios e depois se arrependeu. Mas a missiva cumpriu seu propósito. E eles se arrependeram. E isso, claro, alegrou Paulo. O arrependimento dos coríntios não foi simplesmente um pesar passageiro, mas uma tristeza verdadeira e sincera pelo pecado. A diferença é vista no contraste entre as atitudes de Judas e Pedro. Judas foi tomado de remorso, arrependeu-se e saiu e cometeu suicídio, enquanto Pedro chorou e se arrependeu de sua queda. Mateus 26, versículos 75 e 27, versículo 5. Exposição bíblica dos versículos 11 a 16. Os coríntios incentivaram Tito. Eles não mediram esforços para fazer a vontade de Deus. Primeiro, receberam o enviado do apóstolo e renovaram-no por meio de sua comunhão, conforme versículo 13. A igreja alegrou o coração dele, enquanto provavam ser tudo aquilo que Paulo ostentou que eles eram. Então, aceitaram a mensagem de Paulo entregue por Tito e a seguiram. E eu finalizo a compreensão no livro 2 de Coríntios, capítulo 7, com a exposição bíblica dos versículos 12 a 13, e também a leitura da Bíblia no dia de hoje. Paulo foi encorajado quando Tito lhe falou sobre o modo como os crentes de Corinto se arrependeram e demonstraram preocupação e zelo para fazer o que era certo. O apóstolo assegurou-lhes que o objetivo de sua carta não era apenas repreender o transgressor e ajudar o ofendido, mas provar seu amor por aquela igreja. O apóstolo se angustiara muito por causa daquela situação, mas seu sofrimento havia sido válido, agora que o problema estava resolvido. Infelizmente, há muitos relacionamentos destruídos hoje, em casas, igrejas e ministérios. E eles só podem ser separados e fortalecidos quando as pessoas enfrentam os problemas com honestidade, lidam com eles de forma bíblica e amorosa e procuram se acertar com Deus. Enquanto você e eu examinamos nossa vida, precisamos tomar a decisão de sermos partes da solução e não integrantes do problema. Devemos então mostrar apreço, manter-nos separados do mundo e incentivar a reconciliação se quisermos que Deus nos use para restaurar relacionamentos rompidos. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.